Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Sexta-feira, habitualmente, levamos até si análise muito antes das notícias, aqui com a presença de António Jorge Frangules, para olharmos para os assuntos que dominam ou dominaram a semana. E vamos mesmo começar por uma questão pontual, tanto a soltura do empresário moçambicano residente em Nampula, ora detido semana passada, tanto pelo menos até às 12 horas já se avançava a soltura deste homem. Dr. Frangules, muito boa noite. Eu tive a ocasião particular, primeiro, de acompanhar através das redes sociais, na conta pessoal de Nini, a avançar que já havia sido solto este cidadão, para depois a confirmação, portanto, do caso. Tive a ocasião até de ligar para o advogado e confirmou a soltura. É verdade que... Mohamed Rasul, é isso? Sim, Mohamed Rasul. Como é que olha primeiro para esta decisão de deter um indivíduo para investigar e esta soltura? Onde é que está aquilo que debatíamos semana passada, a presunção de inocência? Isto é bem complicado. Eu, como dizia na semana passada, sim, eu penso que isto tem que ser motivo de reflexão por parte da própria Procuradoria-Geral, porque, em primeiro lugar, isto, digamos que fragiliza, descredibiliza, não é, as decisões da Procuradoria-Geral. E o pior de tudo, que eu sempre ataquei esta questão, é esta corrida aos comunicados. Quer dizer, até é uma tendência nova, não é normal, até o comunicado da província, por exemplo, o último comunicado que comunicava, passa aqui o pleonasmo, esta prisão, já não era da Procuradoria-Geral, era provincial. E eu não me lembro, alguma vez, um comunicado provincial da Procuradoria, digamos, geral da província, em relação a uma prisão. E mais, até quando vi o comunicado, até quando comentei aqui, eu comentei convencido que ele até tinha sido preso em Nampula. Mas eu vim a saber que ele ou foi preso aqui ou preso lá e mandado para aqui. Não é? Mas, entretanto, o comunicado era de Nampula. Ora, por mais que haja indícios, não é? Fortes indícios, e que, digamos, ditam uma prisão, mas é preciso ponderar dois aspectos. O primeiro aspecto é se, de facto, este indivíduo será, de facto, um indivíduo que cubra, digamos, aqueles três requisitos de vedação que vedam, portanto, a liberdade provisória, que denegam a liberdade provisória do indivíduo. E a outra questão é a possibilidade de ele vir a sair, digamos, por caução, não é? Ora, se há essa possibilidade de vir a sair por caução, eu penso que aí a ponderação tem que ser maior, na medida em que nós ficamos com aquela, digamos, percepção de que logo a seguir vai sair. Aliás, e não se faz o comunicado. A decisão desta soltura foi feita na sexta-feira. Veja que só hoje é que sai. Deve ter havido perante alguma desobediência diante das instituições. Sim, quer dizer, isto cria um calafrio. Nós assistimos isto em relação à polícia, em alguns tempos atrás, a recusar, digamos, decisões do tribunal. E eu dizia que devia-se ponderar sobre esse aspecto, porque também aqui há um outro problema. É que nós fazemos um comunicado quando prendemos, né? E depois, quando sai, já não fazemos
esse comunicado. E mesmo que fizéssemos, a pedir, digamos, ou a explicar todas as razões, desculpe mais uma vez, lá está o problema da presunção de inocência do indivíduo que já está, digamos, violado. E neste caso, em apreço, pior ainda, é um agente econômico de nome na praça. Então, o que acontece é que os bancos já não hão de olhar da mesma maneira, porque ele já vem apontado no comunicado como um indivíduo que está ligado ao branqueamento de capitais, eventualmente para o crime organizado e por aí em diante. Então, se é um indivíduo que está associado a estes delitos todos, a estes crimes todos, ele já tem consigo um mau nome que vai, digamos, ter uma consequência direta, portanto, digamos, aos negócios e à relação com os outros agentes econômicos. Vai ter consequências graves. António Frangulos, a questão que lhe coloco é: quem é este Nini Satara que faz antevisão dos grandes acontecimentos nos corredores da Procuradoria e através das redes sociais e as coisas vêm a se confirmar? Aliás, estamos a falar de alguém com milhares de seguidores na sua página de Facebook. Um dos exemplos é este, a soltura deste. Não, o Nini Satara eu já disse por N vezes, até algumas pessoas já ficam um bocado aborrecidas, mas o Nini Satara tem uma rede de informações. Sim. E depois fidedignas as informações. Fidedignas porque o que mostra ele às vezes traz coisas tão hilariantes, mas que o indivíduo fica digamos, de sentinela para ver se aparece um desmentido. E acontece que acaba até caindo no esquecimento sem que uma autoridade visada não desminta. O que significa que aquela informação que passa, não é verdadeira. E isto, como eu estava a dizer, não só que descredibiliza, como até ridiculariza. E eu penso, e depois aqui nós temos que ver, eu até dizia da outra vez que para mim aquele comunicado que saiu da outra vez, aquela ordem digamos, de captura, quebra da liberdade condicional no caso do Nini, não era mais do que consequência de uma guerra intestina entre o Nini, por causa dos seus posts, sobretudo no Facebook, a denunciar uma série de coisas, não é? Eu, por exemplo, estive a ler um WhatsApp, não é, que circula aí, em que ela ridiculariza tanto a Procuradora-Geral como a Procuradora-Chefe da cidade do Maputo, e com epítetos, né, e nomes e qualificativos que não são qualificativos, são desqualificativos, portanto, são depreciativos, que não fica bem para a instituição. Então, eu penso que o silêncio seria dor. Eu vou dar um exemplo com o próprio Nini. Eu, por exemplo, quando era investigador do processo, eu também caí na fúria do Nini. A publicação era 2 vezes por semana, está a ver o jornal Savana, páginas centrais. Página 1 e 2 da página central, portanto, as 2 páginas. E no Demos, havia um jornal que agora está extinto, chamado Demos, saía às quartas-feiras. O Savana parece que sempre saiu às 6. E ele ali mandava todos os nomes possíveis e imaginários. É claro que aquilo até não deixava de irritar, até tirava sono ao indivíduo, mas eu tive que falar com os meus próprios botões. Nem sempre a melhor defesa é o ataque. Eu não fui ao contra-ataque. Eu preferi quedar-me no silêncio e sair a ganhar. Porque eu sei que ele não tem nada a perder. No meio disto, o Nini não tem nada a perder. Estamos a falar de um cidadão com 2 Sim, isso eu já disse aqui. Sim. Eu fui investigador do caso dele. Ele tem dupla nacionalidade, senão ele não faria o que ele na BO me contava que fazia. Que ele abria contas a partir da cadeia, né? Para determinados indivíduos que queriam guardar dinheiro em dólares,
tanto na Inglaterra como no outro sítio. Ele até conhecia as contas de cor, não sei se ele ainda conhece, mas do apontamento ele tem. De muitas pessoas da praça que, olha, não cabe a mim dizer que não quero eu parar na barra do tribunal, ele nunca há de vir confirmar que ele é que me disse. Estás a perceber? Então, o Nini não só tem essa particularidade, que até aquela classe de agentes econômicos nunca tem uma nacionalidade só, porque a qualquer altura pode ser necessário escapulir-se. Então, ele tem dupla nacionalidade. Daí que não vai ser fácil recambiá-lo lá. Eu até cheguei a ver uma entrevista, creio, do cônsul, porque parece que aqui na Inglaterra não se fala de embaixador, mas cônsul ou mesmo embaixador, era uma senhora até, dizia que do cadastro dos estrangeiros não consta lá. Claro, se procurou no cadastro dos estrangeiros, dos estrangeiros, não pode apanhar, porque ele na Inglaterra está como cidadão. Não, e se está como cidadão, você procura no outro livro, não vai apanhar. Portanto, eu sempre disse que a Procuradoria estava exatamente a entrar para uma guerra perdida, porque o Nini não perde nada, vai ridicularizando, o Nini tem dupla nacionalidade, portanto aquela quebra de liberdade condicional que nós vimos a pedir às polícias internacionais para trazê-lo para aqui, nunca vai acontecer. E quem sai a perder no meio disto tudo, eu já disse que é a própria Procuradoria. Portanto, é completamente ridículo. Como é que terminaria esta guerra entre uma instituição como Procuradoria-Geral da República e um cidadão? De muitas maneiras. De muitas maneiras. É ele cansar-se, por exemplo, é as pessoas com quem ele tem habilis, por exemplo, de desaparecerem das instituições, ou ele desaparecer também da circulação, já se sabe, entre aspas, quer dizer, de muitas das maneiras. Agora, ele voltar com aquelas pessoas ainda no ativo, e eu não estou... Mas esta segurança de Nini Sattar prova, de certa forma, fragilidades no seio da própria Procuradoria-Geral da República. Estamos a falar de fuga de informação. Ele dentro das instituições tem pessoas de confiança. Ok. Tem pessoas de confiança. Isso não é de hoje. Ele já muito mostrava isso. Eu devo dizer que ele soube primeiro que eu ia cessar as funções do que eu mesmo. Okay. Quando eu era diretor. E quem me informa até já nem é ele, é o Juan Bazinho. E ele diz, quem me disse foi o Nini. Nessa altura ainda não tinha divergido, porque parece que até chegaram a pancada lá quando estavam lá dentro. Então, só para você imaginar este tipo de influência que ele tem. Portanto, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Daí que, eu não sou ninguém para aconselhar a Procuradoria e a própria Procuradora, mas eu digo com toda a franqueza que quem está a sair no meio disto tudo chamuscado é a Procuradoria e as suas autoridades lá dentro. Tá, vamos olhar para o próximo tema, vamos falar sobre a mensagem da Igreja Católica sobre as dívidas ocultas. Aliás, ao longo da semana a Igreja Católica emitiu um comunicado, diga-se, contundente e a exigir que o povo, a despertar que o povo não era o culpado por estas dívidas e que não poderia pagar com seu sangue, é assim que a Igreja Católica disse no seu comunicado. Como é que olha para este envolvimento da Igreja versus este xadrez político-econômico que o país está a atravessar? Bom, nós primeiro tínhamos que ver o que é a Igreja. Sim. E podemos ver a Igreja não só pelos seus objetivos últimos, mas também olhar para a Igreja pela sua natureza humana. Ok. A Igreja é uma instituição humana, de homens para os homens. E eu, de um modo geral, vou dizer que toda a Igreja é uma Igreja do Deus vivo, ok, não do Deus
dos mortos, nem o Deus da morte. Toda a igreja prega, portanto, o amor. O amor. Esta palavra amor, que nós, se formos a ver a sua composição, é uma aglutinação de uma partícula de negação, que é o A, não é? Sim. É uma negação, por exemplo, a pátrida tem o A e pátria. Portanto, quem nega a pátria, que não tem pátria. Um apartidário, quem não tem partido, não é? Nega partido. A moral é uma negação da moral, etc. E a palavra more, do latim, quer dizer morte. Então, amor é a morte da morte. E menos dá mais. Ok? Então, neste caso concreto, nós encontramos que a igreja é a igreja do Deus vivo, não é? Sim. E por isso mesmo, a sua natureza é exatamente ver os homens, o seu bem-estar. Portanto, preocupa-se, porque nós, para definirmos a filosofia, qualquer outro conceito, digamos, científico, definimos melhor até, não é? Pelos problemas, não é? Que trata ou que questiona. Portanto, nós não podemos nos quedar naquela afirmação que diz que a igreja tem a sua preocupação é para além dos vivos, tanto para coisas divinas. É verdade que Deus está lá, né, onde a nossa razão não alcança, né? Mas quem está a questionar, quem está a difundir é um homem vivo. Então, logicamente que eu até aponto aqui, engana-se quem pensa que a igreja deve cuidar só das coisas do além-vida. A igreja cuida do bem-estar social dos homens, cuida das questões da justiça e paz. E é por isso mesmo que esta comissão é a Comissão Episcopal de Justiça e Paz na Igreja Católica. Sim. Neste caso, subjúdice, não é? É um comunicado face ao relatório da CRO. Sim. Depois já vamos de ver o que é que eles dizem, não é? E visa, portanto, de paz, com vista, né, questões, cuida das questões da justiça e paz, com vista a tornar este mundo um sítio melhor para se viver, para os homens estar. É por isso que o Papa critica todos os que estão do lado do mal, né? Ele não olha até para a religião. Sempre que há um mal no mundo, nem que seja até um mal da natureza, cataclismos, terremotos, etc., etc., o Papa sempre, naquelas suas homilias matinais, aparece, portanto, a falar, portanto, desses males, e se são males que são cometidos pelos homens, né, a criticar de uma forma, digamos, diplomática, sim senhora, e algumas vezes até de forma violenta, né? E nunca se manteve indiferente perante os grandes problemas que apoquentam o mundo. Nós vimos a igreja até mediar os conflitos, nós somos um exemplo vivo. O conflito de Moçambique, que viria a terminar com o Acordo de Roma em 92, e os últimos 2 conflitos nós vimos a igreja e ela rebelou-se, né, quando viu que não havia, digamos que um interesse, uma clareza, uma vontade, sobretudo, deste se reconciliar, acabou, portanto, digamos, resignando-se à circunstância. Mas a igreja preocupa-se em mediar os conflitos e apelar-nos à reconciliação e à paz, apelar-nos a fazer o bem e a refratarmos-nos do mal. Daí que este comunicado, né, tem base no próprio relatório da CROL e é muito sucinto. Eu vou fazer questão até de ler algumas passagens deste relatório,
passagens, não é passagens, uns extratos mesmo. Nós, como Comissão Episcopal de Justiça e Paz, tendo acompanhado todo o processo das dívidas escondidas, contraídas com garantia do Estado. Ora, aqui temos o primeiro aspecto a sublinhar. Dívidas escondidas. Nós temos uma santa mania, entre aspas, de suavizar as coisas. Em vez da gente dizer roubou, a gente diz desviou, furtou, lucupletou-se, enriqueceu-se. Este incumprimento, ele incumpriu, e preferimos dizer para este inadimplemento. Então, aqui estão as dívidas ocultas e não as dívidas escondidas, porque esconder é muito mais forte, não é? Omitir a verdade e mentir é mais forte. Então, nós, por vezes, preferimos dizer omitiu em vez de dizer que mentiu, não é? Faltou a verdade, em vez de dizer mentiu, porque a palavra certa e mais simples, não é mentiu. Então, eles aqui, subrepticiamente, eles fazem ver isso, não é? Dívidas escondidas. Isto é para chamar a atenção. Escondidas, contraídas de forma ilegal e inconstitucional. E eles dizem, né, conforme referido pela Comissão Parlamentar de Inquérito e pela Procuradoria-Geral da República, não é, e pelo relatório, não é, da CROL. Ora, isto é para evitar que se diga que eles é que estão a dizer. Por isso faz questão de dizer, referida essa dívida, ou conforme o referido por estas instituições. E diz, queremos unir a nossa voz às diferentes vozes que se levantam na sociedade civil pedindo uma atuação livre, né, e responsável por parte da PGR. Ora, isto é muito forte. Quer dizer, a Igreja Católica e, por sua vez, os seus fiéis, não é? Os seus seguidores, vão seguir por este diapasão. Portanto, pedir, não tarda muito que amanhã até apareçam na rua pacificamente a pedir uma atuação muito mais, né, forte da Procuradoria-Geral. E mais, não podemos permitir que ao povo moçambicano seja imputada, não é, a responsabilidade de pagar com a miséria, sangue e morte as dívidas contraídas em nome dele. E não está a beneficiar de forma nenhuma. Em nome dele e de forma ilegal e inconstitucional. Ora, isto é muito forte também na medida em que está a dizer o quê? Está a dizer que esta dívida, não é? Que é uma dívida que foi contraída em nome desse povo, dessa sociedade civil, politicamente organizada em Estado, o mais normal, o mais ético, o mais civilizado seria ir pedir a anuência dos representantes, porque o povo, estes que contraíram estas dívidas, não é? Que é o governo, é um outro poder, não é? Não haveria de fazer um referendo, uma espécie de auscultação direta, uma democracia direta, não. Estamos em democracia representativa e só excepcionalmente é que se vai a, digamos, aquelas digamos, reminiscências da democracia direta da Grécia. E está a dizer que nós temos representantes. De quando em quando nós vamos às urnas escolher aquelas pessoas que nos vão representar. E estão lá 3, né, representantes de todo o povo moçambicano.
não é? Na Assembleia da República. Sim. Ora, estas dívidas não foram contraídas legalmente, pela lei orçamentária, e constitucionalmente pela Constituição, que diz que tinham que ir pedir, portanto, autorização na Assembleia da República. Não aconteceu. Daí que não faz sentido que as pessoas possam ser imputadas a responsabilidade de elas terem que pagar essas mesmas dívidas. Um outro sublinhado que eu faço, não é? Surpreende-nos que os auditores, não é? Conforme eles próprios indicam no relatório, não tenham contado com a tal colaboração dos envolvidos na investigação, travando o processo e mesmo negando a entrega de alguns documentos necessários sob o pretexto de serem confidenciais. Que houve sonegação de informação. Exato. Quer dizer, aqui não se justifica você chamar confidenciais, não é, as dívidas que depois a nós vão ser imputadas. Nós, o povo. A ele, o povo, estão aqui já em defesa do povo. Não faz sentido nenhum. E aquelas pessoas envolvidas na investigação, né, o próprio Ministério Público está envolvido na investigação como sujeito investigador, não como sujeito passivo, sujeito investigado. Ora, o que acontece é que o investigado criou todo tipo de obstáculos. Nós vimos aqui o indivíduo A, por exemplo, recusou-se até de comparecer, de ir para lá. Ele até escoraçou os membros da auditoria que foram ao gabinete dele e até jactou-se, pelo menos se for verdade, o WhatsApp que eu li, jactou-se perante os seus, digamos, os seus afanados ou apaniguados ou, sei lá, correligionários, que ele até escorraçou, né? O que é que eles pensam, até porque nós sabemos o que é que eles querem, estás a perceber? Então, este indivíduo, porque a auditoria é uma perícia, né? É uma perícia, e essa perícia está no âmbito da instrução preparatória. E o Ministério Público, não é? É o patrono das investigações. Significa que devia criar condições para que essas investigações acontecessem, o que não aconteceu no caso concreto. Portanto, eles terminam, eu já vou trazer a parte final, pedimos o órgão competente para tal que declare inconstitucional a inclusão, né, destas dívidas para que seja o povo, portanto, a pagar. E depois faz uma citação. António Frangulho, só um minuto e eu vou chamar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com este mesmo tema. Vamos sair para um curto intervalo. Voltamos já a seguir para continuarmos com a análise. Até já. Conduza sem medo com o Índico Alto. Viva sem medo. Depois da derrota no Songo, o Ferroviário de Maputo quer voltar às vitórias. Mas pela frente, tem os guerreiros de Gaza, comandados por Artur Semedo. Todos os caminhos irão dar ao Vale do Infulene para o grande jogo. As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa. Acompanhe a transmissão em direto na STV Notícias, domingo às 15 horas. Com o apoio da ZAP. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, à tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura.
Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Vem aí a mais esperada prova interna de basquetebol ao nível dos séniores masculinos. 8 clubes em representação das regiões Sul, Centro e Norte irão dar corpo à edição 2016-2017 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas da modalidade da bola ao cesto do país e de outros cantos do mundo convergem na mesma quadra para proporcionarem grandes momentos de basquetebol e espetáculo. De 8 de julho a 2 de agosto, assista no seu canal de eleição a Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As estrelas do basquetebol moçambicano brilham na STV Notícia. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta aqui ao espaço de análise. Ao longo da primeira parte estávamos a olhar para portanto, esta indignação da Igreja Católica face ao relatório, face ao atual contexto político-económico que o país está a atravessar, mercê tanto das dívidas escondidas. Podíamos prosseguir com este tema, António Frangulo, estávamos a fazer um mergulho por algumas passagens do comunicado, para não sermos nós os inventores. Pedimos o órgão competente, a Assembleia, né, da República, que declare inconstitucional a inclusão destas dívidas ocultas contraídas de forma unilateral, sem nos consultar, ilegal e ilegítima. Portanto, nós, o povo, neste caso, está a falar, portanto, em nome do povo. Sim. E mais, que a PGR responsabiliza as pessoas, através da acusação, claro, porque no fim do dia vai ser o tribunal. As pessoas e ou as instituições que não favoreceram o trabalho da auditoria. Quer dizer, ainda se pede uma atuação sobre a obstrução feita às próprias investigações, não só sobre o dano que são as dívidas contraídas, veja só. E mais, portanto, que não favoreceram o trabalho da auditoria independente com vista a esclarecer o destino dos empréstimos contraídos e os seus beneficiários. Porém, acima de tudo, portanto, para além disso, responsabilizar os obstrutores, aqueles que negaram colaborarem com a justiça, com o Estado, para a aplicação da justiça, para o esclarecimento da verdade e a aplicação da justiça, para além desses indivíduos. Aqui, a Comissão da Justiça e Paz pede que, e em primeiro lugar, que se responsabilize aqueles que diretamente contraíram a dívida. Ora, vai terminar, não é, citando ou parafraseando o Papa Francisco, a política é uma das formas mais altas da caridade, porque procura o bem comum. O bem comum, e estas dívidas não procuraram o bem comum. Então, eles terminam dizendo: ninguém, mas sem exceção, está obrigado a obedecer a uma disciplina de qualquer partido político ou aos seus dirigentes que contradiga a sua consciência cristã. Com efeito, não podemos colocar
um partido nem seus dirigentes acima da justiça, do amor a Deus. O amor a Deus é aquele que quer o bem comum, sim, o bem de todos, que quer fazer deste mundo um melhor sítio para estar, não é? Okay. Então, o que nós vimos aqui foi exatamente o contrário. E no fim assina, creio eu, o seu chefe, que é o bispo de Pemba, que é Dom Luís Lisboa, e dizer que esta comissão episcopal tem, portanto, para além do bispo que preside, tem padres, tem irmãs, né? E tem leigos. E esses leigos são ao mesmo tempo conselheiros das várias áreas, são indivíduos com formação em direito, formação em economia, formação em muitas áreas, para poderem fazer análise destas questões que dizem respeito ao homem real, e por isso produziram isto como forma, digamos, da sua indignação, né, por aquilo que nós assistimos e que foi tema e é tema ainda atual de debate em todos os quadrantes. Já que estamos a falar em debate, a semana foi também dominada pelo debate do Fórum de Monitoria Orçamental sobre as dívidas. António Frangulo esteve presente neste debate. Deu para medir o pulsar, deu para sentir o calor de até que ponto é que as forças da sociedade encaram este problema da dívida depois da publicação do relatório da COL? Deu, e foi bastante frutuoso, foi muito importante. Eu tenho-me estado a furtar a muitos debates, mas a este eu fui e, logicamente, que foi um debate caloroso e gostei. Eu até gostaria de começar pelo que se disse, nada de invenções. Disse que o Ministério Público anda a reboque do poder político. E que neste caso das dívidas ocultas não se espera nada dela. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, por todas as razões que vêm na Constituição, a forma da sua indicação e tudo mais, e que enquanto os presidentes dos tribunais administrativos, do Tribunal Judicial, dos superiores de recurso e por aí fora, são indicados e com um certo mandato, não é? A Procuradoria-Geral, para além da Constituição dizer que responde, não é, politicamente ao chefe de Estado, não é, ao Presidente da República, e não tem, portanto, a indicação do seu mandato, o que significa que a qualquer altura ele pode tirar. Então, por esta altura, não é, passa mais de um ano, disse-se, não é, e o processo ainda não tem matéria que sustente uma acusação. E isto aqui foi uma crítica também sacada no sítio e pelo painel até. Sim. Que a nossa economia derrapou tanto nos últimos 10 anos que mesmo sem as dívidas, né, as dívidas ocultas, sempre viria uma crise sempre havia de eclodir. Eu não sei onde é que tenho essa parte, mas pronto, vou citar de cor, não está aqui, né? Portanto, mesmo sem as dívidas ocultas, a crise sempre haveria de ocorrer. A outra coisa que se diz é que as instituições de justiça estão em total falência técnica. Isso até fui eu que disse mesmo, veio aí a dizer-se que a PGE era o elo mais fraco do cordão e apareceram umas vozes de contestação, como não a Bela Sensinão, né, que entendiam que a Frelimo tinha direito ao contraditório, tinha que estar ali no painel, porque estava sendo julgado como que julgado à revelia. Mas foram convidados os partidos políticos? Não, queriam no painel. Queriam no painel. Okay. Porque Frelimo na plateia estava. E estas intervenções vêm desses, né, membros do partido no poder. E diziam mais, estas e outras ideias, como a pobreza dos painelistas, e que eram sempre os mesmos, não é?
quando a nossa praça possui mais atores, mais economistas e juristas. Eles diziam de que havia uma pobreza naquele lote ou leque de membros, de oradores, né, no painel. Sim. Quando a praça está recheada, está rica em outros, digamos, atores dos problemas da nossa praça, economistas, juristas, sociólogos, etc., etc., que podem trazer uma outra perspectiva de ver as coisas e não só estarmos a consumir as ideias do Dr. João Mosca. Só faltou o António, estava ali, mas não referiram porque não estava no painel, não é? E o João Mosca não pode continuar a ser o senhor dono da razão, como quem traz, portanto, a razão na barriga. Que os painelistas tinham uma visão antifrelimista, óbvio, portanto, estas críticas, portanto, vindas de membros que apresentaram-se, alguns, outros por conhecimento mesmo, que são da coisa, são do Partido Frelimo. Ora, o meu comentário é simples, e eu até disse, não sei se a STV registrou ou não, mas os outros órgãos de informação que estavam lá registraram, não é? Os G40, embora fragilizados e moribundos, não estão mortos de todo. Portanto, ali nós sentimos a presença do G40. E foi bom. Ok. Portanto, não há nenhum mal que não traga um único bem, porque o debate foi caloroso. E eles, perante estas críticas que sacaram, eu saí-me com esta. Olha, eu estou à espera que um dia o G40 organize, não é? Um debate também, para fazer o contraditório, e que nós, os oposicionistas, não é? Estamos epitetados, não é? Estaremos lá presentes também para fazer o contraditório do contraditório, o contra-contraditório. Okay. Portanto, digamos que o debate foi quente exatamente por causa disso, não é? O que se notou no meio disto tudo é que alguns chão está a escapar-lhes, não é? Okay. Já foram senhores da situação, mas agora o chão parece que está a fugir-lhes, não é? E isso está, digamos, a criar-lhes, de alguma maneira, alguma azia e vertigens. Porque, ao fim e ao cabo, nós assistimos todos os dias de debates, enquanto que aqui, este fórum de monitoria do orçamento, com colaboração da MASC e outros fóruns da cidadania, nós assistimos todos os dias, né, na televisão, dos nossos dinheiros, debates sem contraditório nenhum, na Rádio de Moçambique, mas todos os dias mesmo. Nunca sequer ouvi alguém, uma e outra vez, alguém a reclamar o contraditório, porque a partida já se sabe que naqueles sítios, apesar de que eles recebem dos nossos salários, né? Eles nunca... Aliás, tem uma lista até negra dos que não podem lá estar. Okay. E tem uma lista daqueles que podem lá estar. Portanto, atacaram o João Mosca, atacaram o Baltazar Faela do CIP, do Centro de Integridade Pública, o professor José Macuano, né? Esteve lá, o jornalista Fernando Lima, até o moderador Jeremias Langa levou pela tabela com estes aqui. Okay. E, como eu disse, eu pedi-lhes que eles organizassem um debate contraditório para podermos estar lá. Mas, também, eu fiz uma observação que gostaria de reformular, mas o sentido é o mesmo, é que um Estado, que um Estado construa manicômios para os seus malucos, não é? Para tratar os seus malucos é sua obrigação constitucional. Okay. Não é? É uma obrigação, digamos que, programático, não é? Até ético do Estado. O que não é normal e nem é ético é que o Estado tenta transformar todo o Estado em um manicômio. Em um manicômio. Exato. Okay. Por quê? O que nós temos estado a assistir no meio disto tudo é que eu estou a falar do Estado, mas estou a falar da cara do Estado. A cara do Estado é o governo.
não é? E com o partido que o sustenta. Quer fazer todo o moçambicano, toda a sociedade, não é? Politicamente organizada em Estado, portanto, todo o Estado, é um manicômio. E os moçambicanos, todos, uns malucos. E nós vimos, quer dizer, e eu só digo, é só uma questão de tempo que as pessoas estão a ficar já cada vez mais cansadas, né? E hão de se levantar, até porque ali houve apelos nesse sentido. Se nós formos a ver o conteúdo, se nós formos a analisar a fundo o conteúdo deste comunicado este comunicado episcopal, sim, da Comissão de Justiça e Paz, nós vamos ver que no fundo está a apelar, está a falar às consciências dos cidadãos moçambicanos. Quando diz que nós não devemos pagar essas dívidas, nós sabemos que, apesar de lá fazer um apelo a quem de direito, portanto ao Ministério Público como um dos sujeitos da administração da justiça, não é, para fazer o seu papel em condições, investigar, exercer a ação penal, portanto acusando, e depois o tribunal também para fazer o seu papel. Nós estamos conscientes de que isto não vai acontecer, e se não acontecer, talvez até optem pela manobra de dilação do tempo, okay, que é para ver se refreiam os ânimos. Talvez não é o Congresso que vem aí, tira algumas decisões, nem que sejam perfunctórias, não é? Daquelas medidas, digamos que superficiais, não é? Medidas paliativas, para poder, digamos, nos amainar os espíritos, talvez, mas para isso é preciso tomar algumas medidas. Se nós formos a ver a parte final, não é, do comunicado de coisa da Comissão Episcopal, está ali, sobretudo, diz, acima de tudo, responsabilizar aqueles que diretamente contraíram estas dívidas. E esse responsabilizar está desde o julgar, condená-los à prisão, porque são crimes, e a devolver o que ainda existir, porque nem tudo deve existir. E também é preciso que se chegue lá, porque não é só dizer traga cá, tem que se chegar lá os bens, e sabe muito bem essa coisa de branqueamento, tudo se faz. Os bens registrados em nomes de terceiríssimas pessoas e tudo mais. Mas pronto, aqui o apelo é que se faça uma responsabilização, que passe necessariamente por prender os que cometeram esta grande fraude, né? Grande roubo de que há memória na história. Okay. Esta é a consciência que está-se a ganhar, a pouco e pouco. Pode-se chamar por outros nomes, mas isto aqui foi um autêntico golpe de Estado. Tá. António Frangulos, vamos olhar para o último tema, que tem a ver com contradições entre o Ministério da Defesa Nacional e a Renamo sobre a saída das Forças de Defesa Nacional de Gorongosa. Por um lado, a Renamo alega que não houve retirada das Forças de Defesa e Segurança de Gorongosa, mas sim houve movimentação de posições. Estaremos perante alguma abertura por parte do Governo, através do Ministério da Defesa Nacional, ou um problema de terminologia? O que é que estará de facto a acontecer? É verdade que há expressões militares, há termos militares, mas o que ficou claro é que em Santo Ungira, no coração de Gorongosa, ainda funciona um quartel, portanto, o centro das operações. Como é que olha para este? Bom, nós temos aqui umas perguntas, duas pelo menos, que não cabem. E subordinação das FDS ou falta de palavra do PR, do Presidente da República? É uma das perguntas que um jornal faz aí assim. Sim. Mas eu preferia uma terceira pergunta. Ou falta de comando, de poder,
sobre o poder das armas. O que é que está a faltar? O que é que está a acontecer? Ou melhor, o que é que está a faltar é a subordinação das FDS a contrário senso. Sim. Que já vieram recusar, que nós já cumprimos, de modo nenhum poderíamos desobedecer ao nosso comandante em chefe. Ou então a falta da palavra desse comandante em chefe que publicamente já anunciou e vimos os desmentidos tanto do líder da Renamo como do seu porta-voz. Ou então, o que é que falta? Falta de comando. Comando de quê? Comando de poder. Né? Poder de comando sobre o poder das armas. Porque nós já vimos isto noutros quadrantes. Nós vimos na Guiné-Bissau, e eu não me esqueço, não. Sim. Os militares é que ditavam as leis. Sim. Ali. Eu ainda me lembro de sei lá se era general, mas era chefe de Estado-Maior, o Assumano Mané. Sim. Não é? Fez um golpe, até colocou lá, custou, parece que o Cumbayalá era sobrinho, não é? Ele, não sei se foi por eleições, mas depois de um golpe dele, interrompeu o mandato, fez eleições antecipadas, entrou o sobrinho, que ele mesmo, depois de brigou-lhe, renunciaram. Né? Okay. Portanto, os militares é que põem, ou punham e dispunham. Não é? Ora, para mim, é muito grave o que está a acontecer. O presidente Nunes anuncia publicamente que já deu ordens para a retirada das FDS, né? Já conhecemos, as FDS é um conjunto, sim, polícia, através da UIR, o CIS, a contra-inteligência militar, não é? E logo no dia seguinte, nós encontramos, por conseguinte, não é? Por exemplo, um general na reserva a dizer que não, já não há mais negociações. Neste momento, não negociamos mais a paz, mas sim a reconstrução do país. E uma outra série de esfarrapadas, né, que eu pergunto, as negociações estão descontinuadas deste processo que estamos a falar? Não é uma consequência deste processo? Então, onde é que se encaixam estas posições de um general de peso? Até posso considerá-lo o Assumano Mané de Moçambique. Ok. Ok? Então, eu até prova em contrário. E, aliás, eu sempre disse aqui que o líder da Renamo tem que ter em mente, tem que pôr na cabeça que a Frelimo não desistiu do projeto mãe de eliminar a ele fisicamente e a seguir ao seu partido. Portanto, eu penso que ele é um animal militar, okay, número um. É um animal militar, político também, mas mais militar que outra coisa. Então, ele tem as suas fontes de informação, daí que um Muxanga, que não é guerrilheiro, que está aqui conosco, né, a beber o vinho verde e elas, ele diz-te, não é, onde estão as posições, quais são essas posições, com aqueles nomes complicados, Mocoza, Lourenço, e etc, etc. Então, saíram da posição X, mas estão na outra posição, que não, a outra posição não foi retirada, estratégica e tudo mais. Ora, isto mostra claramente que eles também estão a monitorar esta informação, este anúncio do Presidente da República. Agora, eu confesso que estão a faltar, né, subsídios, não vou dizer forças, nem vou dizer capacidade intelectual, mas estão a faltar subsídios para afirmar ou negar que o próprio Presidente da República não estará a fazer aqui uma jogatana. Ok.
Ok? Portanto, isto é política. É muito fácil fazer o jogo do mal da fita e o outro fazer o papel do bom da fita no meio disto tudo. Será que o presidente da República não estará a fazer o papel do bom da fita no meio deste espetáculo? E aparecem os chamados da linha dura a fazerem o papel de mal da fita, de desobedientes, quando é uma desobediência, não é, combinada. E aparece, por exemplo, aparece aí um Bedford, o comandante Bedford, Wind One Bedford, com umas posições tão draconianas e arrogantes, e ainda com aquela linguagem belicista, ainda chama a Renamo, quando o presidente começou a, digamos, a suavizar a linguagem, eu comentei logo positivamente, sim, né? Deve estar lembrado do Gersildo, e dizia eu que isto devia replicar-se, porque se o presidente, o comandante dele em chefe, considera o líder da Renamo, o presidente da Renamo, não é? E ele ainda muito mais simpático, né? O meu irmão, ok? Amistosamente, carinhosamente, chamou o presidente de meu irmão. Este comandante Wind One Bedford, vulgo Bedford, está acima destes dois? Sobretudo do seu comandante em chefe, está acima dele para chamar ainda de bandido armado. Está lá. Acho que até no Savane. Está lá, chama de bandidos armados. O que quer dizer nesta altura? Aparece a desmentir a Renamo, mas tem lá uma nódoa. Convidaram, eu lembro que foi o ministro da Defesa, sim, que ao desmentir que eles não tinham nem vontade, nem sequer, digamos, o desplante de desobedecerem uma ordem, eles são militares, uma voz do comando como do seu comandante em chefe, então logo a seguir dizia, nós vamos convidar os jornalistas, né, a visitarem, e dito e feito, quarta e quinta-feira foram visitar algumas posições, e nesta digressão lá veio a mancha, no bom pano cai a nódoa, escoraçaram, expulsaram 2 jornalistas, Benedito Cobriçua, ou Cobriçua, não é? André Catueia, dos semanários Zambesi, sim, e da agência Lusa. Sim. Por sinal, este último é aquele que fez denúncia das valas comuns. Sim. Então, o que quer dizer? Este grupo de jornalistas que levou, quem são? E estes que foram expulsos, quem são? Estes não serão os incapturáveis, os outros não serão os capturados. Eu não quero ofender a classe jornalística, mas esta posição do comandante Bedford lançou esta dúvida para o ar. A suspeição está extensiva para os próprios jornalistas, porque eu, se fosse jornalista, por mais que viesse a ser despedido cá na minha empresa, em solidariedade àqueles 2, eu não havia de seguir. E se todos não seguissem, esta diligência não se realizaria e não teriam feito todo este espetáculo. Porque isto é um espetáculo. É por isso que eu dizia, olha, que construam manicômios para os seus malucos, mas façam favor, não façam do Estado todo um manicômio. Eu ainda não estou maluco e creio que até nem hei de ficar. Eu tenho a minha liberdade de pensar e isso aí já funciona como um tubo de escape. Portanto, nunca hei de chegar lá. Então, nós não podemos dizer que o líder da Renamo, porta-voz da Renamo, não tem razão a dizer que o que nós queremos não é jornalistas irem visitar as posições, nós queremos é que os homens das FDS já abandonem as posições.
Ponto final. E eu penso que este é que é o maior problema para mim. Ok. Exato. António Fangules, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. É o ponto final da nossa conversa. Muito obrigado por estes 4 temas que perfilaram neste espaço de análise. Vamos, a esta altura, sair para mais uma curta pausa. Voltamos já a seguir para fazer correr as notícias. Até já.